Bom, turma, então, bom dia. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2022, vamos dar início então à nossa aula de arquitetura para engenharia civil. Para os que não me conhecem, né, eu sou o professor Ricardo Dias, né, porque na aula passada a gente estava com muito menos alunos em sala, né, agora a gente está com 17 alunos. Vocês estão aí em número de 25, depois do acréscimo, né? E é um prazer, então, estarmos juntos. Né? Na aula passada, eu fiz a apresentação da disciplina, dos principais conteúdos, me apresentei, né? Dei mais ou menos uma noção geral aí, né, de como a gente vai tratar a disciplina do ponto de vista metodológico, né? Onde a gente vai iniciar com uma parte mais teórica e no segundo momento da disciplina a gente vai ter uma parte mais prática, né? Também comentei com vocês que a primeira avaliação ela seria uma avaliação onde vocês vão fazer um levantamento físico da residência de vocês, seja ela uma casa ou apartamento, tá? E a gente vai começar a nossa aula de hoje exatamente fazendo algumas explicações sobre essa avaliação. Então eu vou compartilhar a tela, né? E depois eu vou colocar esse documento lá naquele grupo de WhatsApp que foi criado. Então, quem está chegando aí pela primeira vez, a disciplina já criou, aí, né, os colegas na aula passada já criaram, né, um grupo da disciplina Arquitetura para Engenharia Civil. Quem não estiver ainda no grupo, pode compartilhar aí o telefone, né? E aí o administrador, que eu não sei quem é, depois pode incluí-los, tá? Então eu vou compartilhar esse documento e vou fazer aqui algumas explicações, né, sobre como proceder aí com relação, né, à elaboração desse trabalho. Queria que vocês abrissem o áudio aí, tá compartilhado aí na tela. Aí Tá sim, professor. tá, né? Então é um brasão, né, com aí outro brasão, né, da República Federativa do Brasil e da UFP, tá? Então, primeira avaliação, aí tem os dados da disciplina, arquitetura para engenharia civil. Bom, o que vocês vão fazer aí, tá? É um trabalho que pode ser feito tanto à mão quanto no AutoCAD ou no Revit, né? Só que eu quero receber isso aí em PDF, principalmente se for feito em Revit, né? A gente tem Revit aqui, mas para quem trabalha no Revit sabe que se for não for na versão daquele ano, aí é complicado, né? Então, aqueles que quiserem fazer no Revit, salvo em PDF, tá? Quem for fazer no AutoCAD, eu queria, se possível, mandar na extensão DWG, né, na extensão PDF. E quem não se sentir ainda 100% seguro com relação à entrega num desses programas, pode entregar manual também, tira uma foto, print, né? Ou escaneia, né? Tira. Melhor seria escaneado, né? Tem muito aplicativo de celular que escaneia legal. Então, a primeira questão, né? Vocês vão elaborar o levantamento físico da sua própria residência, como eu falei, casa ou apartamento, desenhados em papel manteiga a lápis, tá? Em pranchas formatos A1 ou A2 e a escala 1:50 ou 1:75. Então, isso aqui fica a critério de cada um, de acordo com o tamanho, né, aí da sua casa, né? Se ficar muito grande, você reduz a escala, né? E eu quero somente a planta baixa, tá? Não quero planta de cobertura, não quero corte, não quero planta de situação, quero somente a planta baixa da residência. Aí vocês me perguntam, professor, é para incluir o terreno, né? Se couber, né? Se for um terreno que não vá comprometer, né,
aí a prancha tem que ficar muito grande, né? Pode colocar, ou então você pode colocar ele parcialmente. Como é que é colocar o terreno parcialmente? Você não precisa colocar o terreno todo, né? Você coloca a casa e coloca lá, né, a distância para o muro, por exemplo, 1,5 m, 2 metros, e interrompe esse muro, né, se ficar muito grande. Na medida em que vocês forem fazendo isso, né, e como eu falei na aula passada, vai ser possível vocês trazerem as dúvidas que vocês tiverem com relação a esse levantamento após a gente ter a parte teórica da aula daquele dia, tá? Eu vou orientando, né? E outros vão vendo as dúvidas dos colegas e eu acho que essa explicação que eu der para um colega serve para outro, tá? Então, vocês vão apresentar somente a planta baixa do pavimento, que eu estou chamando de diferenciado. Por exemplo, a sua casa é uma casa que tem 2 pavimentos. Então, você vai apresentar a planta baixa do pavimento térreo e a planta baixa do pavimento superior. A sua casa é somente térrea. Você vai apresentar somente a planta baixa do pavimento, né, único, tá? Não vai precisar de cobertura, né? Com todas as cotas e, se possível, dos limites do terreno no caso de residências unifamiliares, ou seja, se possível, né, se couber lá na prancha, e dos limites do terreno no caso de residências unifamiliares, ou seja, aquela que é única dentro do lote, né? Você mora num edifício multifamiliar, não precisa fazer a planta do que a gente chama de pavimento tipo, onde estão todos os apartamentos no andar. Não é necessário, faça só do seu apartamento. Todos os cômodos deverão possuir legenda e área de piso dos mesmos. O que é essa legenda? Sala de estar, aí embaixo você pode colocar o A de área, né? É igual a 20 metros quadrados, por exemplo, né? E a planta ou as plantas, né, deverão ou deverá estar cotada com título e escala do desenho. Então você vai colocar a planta baixa, escala 1:50, planta baixa, escala 1:75. E a planta baixa deverá possuir um layout mínimo dos principais itens do mobiliário, tá? O que eu estou chamando de layout? Layout, pessoal, é a distribuição espacial dos móveis, né, dentro da planta baixa, tá? E os principais equipamentos, quais são os principais móveis ou equipamentos que você tem, por exemplo, numa sala de estar? Ah, você tem o sofá, se for uma sala de estar e jantar conjugada, né? Você tem uma mesa de jantar, você tem, sei lá, uma poltrona, um móvel, né? Que vai abrigar lá a TV, pode ter um aparador ali na cozinha ou na sala de jantar, né? E num quarto, por exemplo, o que você tem lá como principais itens? A cama, o guarda-roupa, né? Uma poltrona, tá? Então, cada um desses ambientes, vocês vão colocar os móveis principais. Professor, eu posso colocar esses móveis na mesma planta que eu vou cotar, tá? Num projeto valendo mesmo, né? A gente costuma separar o que a gente chama de planta baixa técnica do layout, tá? O layout nada mais é do que uma planta baixa, mas a gente costuma chamar ele de layout somente, tá? Então, quem estiver fazendo isso no AutoCAD ou no Revit, é muito fácil você pegar e, né, copiar, né, aquela planta, e aí uma fica com uma planta baixa mais limpa, cotada, né, e a outra é um layout, né, que costuma não ser cotado, tá, onde você vai apresentar somente móveis, tá? Essa que vai receber as cotas, a gente costuma chamar de planta baixa técnica, tá? E essa outra, que tem somente os móveis, de layout. Importante na planta baixa técnica: vaso sanitário, lavatórios, né? Chuveiro
isso não é móvel, isso é elemento físico da construção. Portanto, deve aparecer tanto na planta baixa técnica como no layout. Tá? É um erro muito comum que a gente observa nessas avaliações, tanto da primeira avaliação, quando estão fazendo lá a segunda avaliação, que é o desenvolvimento da residência, achar que vaso sanitário, que lavatório, né, é mobiliário, e aí não costuma representar isso na planta baixa técnica. Tá? Isso é um erro. Por quê? Porque a planta baixa técnica é exatamente aquela que vai subsidiar a elaboração dos projetos complementares. É a planta que você entrega para o engenheiro civil, que você entrega para o engenheiro eletricista, para ele fazer a planta de elétrica, para ele fazer, né, o projeto hidrossanitário. Né? Imagine você receber uma planta baixa técnica para fazer um projeto hidrossanitário, onde você não marcou a posição, né, do vaso sanitário. O cara não vai saber, ele vai chutar, né, e vai ficar, né, uma tremenda confusão. Tá? Então, não deixem de representar vaso, lavatório, chuveiro, né? O antigo bidê, né? Que hoje não se usa muito, mas as casas aí da década de 90 usavam bastante. Tá? Aí vocês dizem, professor, eu não tenho gabarito, né? Para quem está desenhando à mão, eu não tenho gabarito de vaso sanitário, né? E nem de chuveiro, nem de bidê. Você faz na mão, tá? Um vaso sanitário, ele pode ser representado com um retângulo, dois tracinhos lá no final para dizer que ali é o local onde a tampa, né, sobe e desce, e você faz a representação de um vaso sanitário através de um pequeno retângulo. Tá? Então, isso não é desculpa para você não indicar a representação das peças sanitárias. Tá? A segunda questão é outro levantamento, tá? E eu queria comentar com vocês, né, que uma trena, com uma trena de 5 metros, você faz o levantamento de uma casa pequena sem grandes problemas, né? Eu comprei na semana passada duas trenas aqui para o escritório, porque elas estavam todas quebradas, né? O menino vão, às vezes, para um levantamento, e aí a bicha cai no chão, puxa ela todinha, aí na hora de enrolar, não enrola, e quebra, né, aquela trena de aço. Uma trena de aço seria o ideal. Uma trena de 5 metros está muito bom. Se puder comprar uma de 8, melhor ainda. Uma trena como essa, que vocês não vão comprar ela em vão, está custando entre 20 a 25 reais, dependendo da marca. Essa aqui eu comprei Tramontina, ela é próxima de 25 reais, tá? Eu comprei ela lá na Calunga, não estou fazendo propaganda para a Calunga, né? Mas em Gecop tem, J Monte, essas principais lojas de material de construção, vocês vão encontrar a trena sem grandes problemas, né? Uma trena como essa, não sei se vocês estão enxergando aí, né? É uma trena de fibra de vidro, né? Essa aqui é uma trena aparentemente pequenininha, ela cabe na minha mão, ela tem 20 metros. Eu tenho uma trena maior, né? E a gente escolhe quando usar uma ou outra, dependendo do tamanho do levantamento que a gente vai fazer, né? Eu fazer um levantamento com uma trena de 20 metros, como essa aqui, eu preciso de duas pessoas para fazer o levantamento. Uma para segurar o zero, né? E a outra pessoa que vai, né, colher as medidas, tá? Com uma trena de aço, você consegue fazer o levantamento sozinho, tá? Você vai pegando algumas manhas, né? Por exemplo, você vai medir um pé direito, que não é o caso dessa avaliação que você vai fazer. Você joga a ponta, né, lá para cima, né, pega uma parede, né, cola lá no teto, bota um joelho ali e, né, estica, né, a trena de aço até o chão. Você sozinho você consegue pegar um pé direito, né? Uma largura de uma sala, né? Você consegue numa boa, por quê? Porque a trena é rígida, né? E você consegue fazer.
E é importante, pessoal, porque vocês, ao longo aí da vida prática, você às vezes, né, apesar de todos os recursos que a gente tem hoje, treina laser, né, que é um investimento aí, eu acho que para um segundo momento, mas hoje você encontra treina laser muito barata, né? Quem conhece lá aquele site do AliExpress, eu acho que a partir de R$ 100 você compra uma treina laser, né? Seria um segundo momento. Existem alguns aplicativos, né, para celular, né, bem interessantes, né, que você clica nas quinas, né, e depois que você chega ao primeiro ponto que você iniciou a sua medição, ele, né, te dá todo o perímetro, né, da sala, inclusive com o desenho, né, exportável para um programa gráfico qualquer, né? Eu não tenho o nome dele aqui, porque não é muito comum a gente usar aqui no escritório, mas já usei, né? Então é muito, muito simples. Você chega com o celular, né? Aí começa a medir aí primeiro ponto, né? Aí vai lá no segundo ponto, aperta de novo lá o botãozinho lá do celular, né? Aí contorna ali o pilar, outro contornozinho do pilar vem e ele vai então fazendo, né? A poligonal, tá? Quando ele encontra o primeiro ponto que iniciou a medição, ele fecha, né? O polígono, tá? E aí aquilo ali então se transforma numa figura gráfica, não sei se em vetor ou em bitmap, mas acredito que seja em vetor, né? Porque o tipo de arquivo que o AutoCAD lê é vetorizado. Mas você pode transformar uma imagem em bitmap, ou seja, feita por pontos, né? E vetorizar, né? E as escalas e as medidas estão todas ali, tá? Então, essa segunda questão, ela também é uma questão de levantamento, só que aqui você vai elaborar o levantamento físico de 10 móveis e ou equipamentos da sua residência. Então, a gente quer que você meça, né, o sofá, cama de solteiro, cama de casal, o armário. Esse armário aqui, eu colocaria ele como armário solto, né? Tá? O que eu estou chamando de armário solto? Aquele que não é um armário embutido, aquele que está integrado na construção, tá? Geladeira, televisão, mesa, fogão, o que vocês tiverem na casa de vocês, né? Vocês vão lá, meçam. Não precisa de muita riqueza de detalhes, por quê? Porque esse móvel ou equipamento ele já está executado. Então, a minha necessidade com relação a esse levantamento é muito mais de tamanho do que precisão. Não é um desenho que eu vou fazer para execução, e sim para informação sobre levantamento. Quando eu for organizar, né, o layout da minha residência, eu sei o tamanho das coisas, tá? E isso aí também é para vocês se apropriarem de algumas dimensões. A gente não quer que vocês decorem, mas que vocês tenham uma noção, né, aproximada de quanto mede, né, cada móvel ou equipamento na hora de você projetar, né, uma residência ou um ambiente comercial, porque você tem noção que um sofá, né, tem, por exemplo, 80 por 1,60, 80 por 2,20, né? Uma cama de solteiro, né? Normalmente ela tem 80, 90 centímetros por 2, né? 2 e uma fração, tá? Um colchão, por exemplo, padrão, né? De casal, ele tem 1,40 por 1,90, 1,95, tá? Uma cama maior, né? Uma queen size, ela tem 1,60 por 1,95, uma king size, ela tem 1,80 por 1,95. Então são essas coisas que a gente quer, né, que vocês tenham familiaridade, e isso ajuda muito na hora da gente fazer, né, projeto, tá? Saber o tamanho das coisas que a gente vai inserir dentro de cada ambiente, tá? Vocês vão fazer esse levantamento físico aí de 10 móveis ou equipamentos, né? Vão desenhar esse papel manteiga também a lápis, né? Em prancha formato A1 ou A2, escala
1:20. Eu também faço, às vezes, esse levantamento na escala 1:25, tá? Se vocês preferirem, pode ser na 1:25. Professor, eu estou desenhando no AutoCAD, tá? Então você vai, né, pegar lá a prancha do AutoCAD e vai colocar, né, os teus detalhamentos. Como é que eu sugiro que vocês façam esse detalhamento? Planta baixa, né, vista de cima, uma vista de frente, uma vista lateral, tá? Esse levantamento. E aqui a gente está dizendo, ó, que não deverão ser representadas nenhuma peça sanitária, né, tais como vasos, bidês, tanque, armários ou qualquer outro móvel ou peça sanitária fixa do imóvel. Tá? Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho. Estou em sala de aula. É alguma coisa urgente? Tá bom. Como é? Ah, eu te digo mais tarde, viu? Eu estou dando aula aqui. Tá, beijão. Bom, voltando aqui, pessoal, desculpe aí a interrupção, né? Então, não deverão ser representadas nenhuma peça sanitária, tais como vasos, bidês, tanques, armários ou qualquer outro móvel ou peça sanitária fixa do imóvel, aquilo que eu havia comentado com vocês, né? Se tiver aí um móvel embutido, por exemplo, no quarto de vocês, tá? Não considere aquilo ali um móvel equipamento para levantamento. Prefiram os elementos soltos, tá? A cama, né? Uma escrivaninha, uma poltrona, lá na sala, sofá, poltrona, mesa de jantar, mesa de centro, mesa de canto, né? Então, esses elementos na cozinha, por exemplo, fogão, geladeira, micro-ondas, né? Na sala TV, e aí vocês vão escolher 10, vão representar ele de cima, né? De frente e de lado. Tá? Eu vou procurar para ver se eu tenho algum exemplo aqui no meu computador para mostrar para vocês de como deveria ser esse layout. Tá? Aqui o que eu acabei de falar, né? Os móveis ou equipamentos deverão ser desenhados em planta, vista frontal e lateral. Todos esses desenhos deverão ser cotados, apresentar o título do desenho e a escala. Né? E a questão 3, ela vale um ponto. Né? Vocês vão encontrar o fluxograma do tipo bolha da sua própria residência, onde cada compartimento deverá ser representado neste, apontando as referidas entradas. Bom, esse assunto, fluxograma e organograma, né, ele vai ser objeto aí de uma aula, né, específica que nós vamos ter daqui a umas 3 ou 4 aulas, onde vocês vão apresentar, né, vão aprender na verdade, a representar, né, a planta, né, de qualquer ambiente, de qualquer, na verdade, não a planta, a planta baixa de qualquer edifício, através da representação do tipo bolha. Né? Cada ambiente ele é representado por uma bolinha, né? Ou bolha, tá? E os ambientes que têm conexão com outros ambientes, eles têm uma linha, né, que é emendada, né, com esse ambiente que tem ali um corredor, uma porta, alguma coisa parecida. Tá? E o que é interessante nesse tipo de ferramenta é que ele se transforma, quando feito previamente, ou seja, antes de você fazer o projeto, numa ferramenta de desenvolvimento. Ele te ajuda muito. Né? Exemplo, vamos supor que eu chegasse para vocês e encomendasse o projeto de uma residência lá em Barra Grande. Né? E aí, então, eu coloco alguns parâmetros. Olha, eu só tenho X reais para fazer essa casa, né?
eu quero uma casa com até 200 metros quadrados, essa casa deve ter sala de estar, sala de jantar, né, tantos quartos. Esses quartos, eu quero que um deles seja uma suíte, os demais quartos eles vão ser atendidos por um banheiro social, enfim. Eu faço uma relação de compartimentos. Antes de eu fazer qualquer proposta gráfica, eu posso organizar todos esses ambientes através de um esquema, né, onde cada compartimento vai ser representado por uma bolha, e eu posso ir organizando esses ambientes e as suas possíveis relações, ou melhor dizendo, interrelações. Ah, eu quero que a minha sala de estar ela seja interligada com a minha sala de jantar. Eu vou desenhar uma bolinha da sala de estar, outra da sala de jantar, e vou fazer uma linha conectando um com o outro, tá? Então, essa seria, né, uma, uma interrelação, né? Ah, da minha sala de jantar eu quero que eu tenha uma espécie de hall, né? E esse hall vai interligar todos os quartos da minha casa, inclusive o banheiro social. E aí, com aquela representação, eu tenho uma noção exata de como a minha casa deve se relacionar, né? Onde cada ambiente, como eles devem se relacionar entre si. Tá? Fica muito mais fácil. Então, é uma ferramenta de desenvolvimento, né? A utilização de fluxogramas, você enxerga bem, de forma muito nítida, como o projeto deve ser desenvolvido, só que aqui a gente está fazendo a ordem inversa. Por quê? Porque a casa de vocês, você já tem a planta e eu quero encontrar o esquema ou o fluxograma que representa aquela planta. Tá? Então não fiquem assustados se agora isso possa parecer algo difícil de fazer. Isso aqui é extremamente simples, tá? Vocês podem fazer isso à mão, quem tiver fazendo lá no AutoCAD ou até por instrumento mesmo, uma bolinha, né? Onde cada instrumento, cada compartimento vai ser representado por uma bolinha. Quem estiver fazendo no AutoCAD, pode fazer no AutoCAD e colocar lá em cima do carimbo, isso pode ser bem pequeno, tá? E, como eu disse há pouco, a gente vai ter aula específica somente para tratar desse assunto. Então, não se preocupem com esta parte da avaliação nesse momento, tá? Comecem a fazer esta aqui primeiro, tá? Sugiro que, antes de fazer o levantamento, vocês desenhem à mão todo o ambiente, né? Todo o ambiente do ponto de vista geral da casa de vocês, e depois que tiver desenhado à mão, ainda que todo torto ali, fora de proporção, vocês vão pegando as medidas, né? E vão, né, organizando, tá? Também é possível, como vocês estão em casa, não é a maneira usual, né? Quando a gente vai fazer um levantamento externo, a gente faz o levantamento total. Mas se vocês não tiverem familiaridade e quiserem uma maior precisão, né, pode ir fazendo por ambiente, mede lá a sala, né, vai para o computador, vai para a prancheta onde vocês desenham, passa aquilo ali a limpo, né, na escala, tá? Aí vai depois, passa para outro ambiente, vai montando, daqui a pouco vocês estão com a casa toda montada. Como eu falei na aula passada, professor, eu tenho a planta, né, baixa que o projetista forneceu aos meus pais dessa residência. Eu posso colocar embaixo do papel manteiga e copiar? Não, o objetivo não é esse. Tá? O objetivo não é você copiar a planta. O objetivo é você aprender a fazer levantamento, o objetivo é você se apropriar, né, de algumas medidas, porque quando vocês estiverem lá no mercado, né, vai acontecer várias vezes, ainda que não seja para fazer um projeto arquitetônico, mas pode ser para qualquer outro tipo de demanda, né, dentro da engenharia civil, e você vai ter que se virar de qualquer jeito. Aí vocês me dizem, mas lá nessa época eu vou ter
estagiário, né? Os escraviários lá no meu escritório, eles é que vão fazer isso, né? Mas pode ser que não tenha. Então, isso aqui é uma oportunidade de vocês treinarem, né? A execução de levantamentos. Vocês vão ter aí um mês para fazer isso, tá? Hoje é dia 15, não é isso? Hoje é 15 de fevereiro, tá? Nós vamos botar essa entrega para o dia 15 de março, certo? Ou seja, daqui a um mês. Tem carnaval aí no meio, né? Depois tem uma semana depois do carnaval, tá? Então temos tempo suficiente, não dá para deixar em cima, né? Aliás, não sei nem se vai ter carnaval, né? A gente comentava aí na aula passada, né? Eu ouvi alguma coisa aí sendo ventilada que o prefeito não ia, né, dar o carnaval. Mas vamos fazendo a nossa parte, vamos deixar isso aí, mais para frente a gente vê se vai ter ou não vai ter carnaval, né? Quando eu digo carnaval, aqui nunca teve carnaval mesmo, é o feriado do carnaval, né, que é o que nos interessa, tá? Bom, então comecem a fazer a partir do levantamento da, da casa, mas também, se quiserem, né, pode ir fazendo a partir dos móveis, nada impede. Comece lá medindo a geladeira de cima, né, depois a geladeira vista de frente, a geladeira vista de lado, o fogão, né, e vai organizando e depois vocês organizam isso dentro de uma prancha, tá? Tem uma notazinha lá no final, ó, todas as pranchas deverão ser encadernadas no formato dobradura e carimbo padrão ABNT com indicação da instituição, curso, primeira avaliação em nome do aluno. Eu vou desconsiderar isso aqui, por quê? Porque essa avaliação ela era feita, né, quando nós, desde a época que nós dávamos a disciplina no formato presencial, né? E aí os alunos, depois que eles terminavam esse trabalho, sendo ele feito em papel manteiga ou no computador, eles imprimiam, né? E aí chegavam lá naquela Xerox lá que tem perto ali da cantina, eles organizavam numa espiral e cada um entregava um caderninho, né? Com o seu trabalho. Isso não vai ser possível agora. Eu não quero receber nada em meio físico, quero receber tudo digital, tá? E eu vou fornecer depois o meu e-mail institucional, né? Eu quero receber esse trabalho no e-mail aí da UFP. Deixa eu até olhar aqui se eu tenho aqui uma. Só um instante, deixa eu dar uma procurada aqui. Se eu tenho aqui uns exemplos. Para mostrar para vocês aí desse detalhamento. Se não tiver hoje aqui, né, eu trago na próxima aula que fica melhor, mas isso não vai atrapalhar vocês aí no início, né, desses levantamentos. Não tem nenhum aqui. Eu achava que eu tinha aqui um exemplo aqui desse detalhamento. Acho que estou aqui. Esse aqui está até melhor. Eu vou interromper este daí e vou compartilhar outro.
Um instante. Esse aqui está melhor. Eu vou fazer o seguinte. Está compartilhada aí uma página aí, não tá? Esse aqui tem um ano, né? Então eu vou adaptar esse aqui ao que nós acabamos de falar. É basicamente a mesma coisa, a diferença é que esse aqui eu coloquei os exemplos, né? Não sei por que ele deformou aqui, tá? Ele saiu da caixa, né? Mas, por exemplo, quando eu falei de como eu queria que fosse representado, ó, isso aqui é um exemplo de um detalhamento, né? De móveis ou equipamentos, né? Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui é um criado mudo, né? E aí aqui ele desenhou o criado mudo visto de cima, né? Aí colocou lá a planta baixa. Deixa eu aumentar aqui a escala aqui para não tem muita liberdade aqui em termos de centralização, mas aqui é o criado mudo visto de cima, né? Aí aqui é o criado mudo visto de lado, né? E ele colocou aqui vista lateral, escala 1:20, e aqui ele fez dois cortes. Eu não preciso desses dois cortes porque eu não vou executar esse criado mudo, é somente levantamento. Então eu vou fazer uma vista frontal, que seria essa aqui, ó, né? Essa aqui eu dispensaria, tá? E eu inverteria a ordem. Eu gosto sempre nos meus projetos colocar a planta baixa aqui em cima. Aí aqui embaixo eu boto a vista frontal e aqui a vista lateral. Se eu estiver desenhando à mão, com a planta baixa bem aqui, o que acontece? Eu boto a minha régua paralela aqui embaixo, boto o meu esquadro 30-60 aqui, e eu pego as medidas, né, os limites, né, do meu desenho e vou trazendo aqui para baixo, né, e aí vou traçando. Depois que eu tiver aqui com a vista frontal, né, que seria esse desenho que está aqui, ou seja, eu faria uma inversão, eu com a régua paralela, eu pego aqui os limites da base e da altura dessa vista frontal e desenho a minha vista lateral. Então fica muito fácil, né, fazendo nessa sequência, planta baixa, vista frontal e vista lateral. Não é como está representado aqui. Aqui a planta baixa está aqui, né? Aqui está a vista frontal, ou seja, eu vendo esse criado de frente, né? E aqui visto de lado, tá? E aquela outra questão, né? Que eu comentei com vocês, né? Que é o fluxograma. Isso aqui é o fluxograma de um livro, né? Que eu retirei de um livro em inglês, né? Mas é uma área, né? É um ambiente que atende crianças, né? Então você tem aqui, né, sala de histórias, né, sala de descanso. Aqui é tipo um suporte, área dos adolescentes, né? Aqui é informações de circulação, mecânica. Aqui é ambiente de descanso, auditório, né? Aqui é tipo um depósito, aqui é um lobby. Ou seja, cada ambiente está representado por um círculo, né? Aqui ele optou por colocar círculos de tamanho diferente, mas a gente consegue enxergar algumas representações onde todos os círculos são do mesmo tamanho. Eu acredito que ele, quando fez essa diferenciação de tamanhos de círculo, ele quis, de certa forma, passar uma ideia de que esses ambientes que estão com um círculo maior têm área maior, né? A representação em fluxograma, ela é uma representação topológica, ou seja, ela é
adimensional, ela não representa tamanho, mas sim inter-relação entre compartimentos. Quando eu digo que essa sala de mecânica tem uma ligação com esse ambiente de informação e circulação e com esse auditório, é que aqui existe uma passagem ou um corredor, né, entre eles, tá? Aqui, inclusive, ele colocou algumas diferenciações: maior adjacência, menor adjacência, entrada, né? Ó, eu tenho nesse edifício entradas, né? Aqui pelo lobby, né? E aqui por essa área aqui de crianças, ele representou por essa setinha, né? Então seria isso aí, tá? O que a gente chama de fluxograma. Eu vou ajustar aquele documento que eu passei para vocês com essas imagens, né? Que eu acho que fica mais didático, né? Na hora de vocês elaborarem o de vocês. Aqui tem de certa forma, uma arrumação. E não é necessário, né? Do jeito que está aqui, eu numa prancha colocar só o detalhamento de um móvel, né? Uma prancha A1 ou A2 vão caber aí, né? Quase metade ou até mais da metade dos móveis e equipamentos da casa de vocês, tá? Eu diria que um trabalho como esse, vocês vão ter aí umas 3 pranchas, onde a primeira prancha vocês vão colocar a planta baixa, a segunda e terceiras pranchas vão abrigar os móveis ou equipamentos. E vocês podem usar esta área, né, acima, né, do carimbo. Normalmente, o carimbo ele tem o formato de um A4, né, 21 e alguma coisa por 18,5, tá? Essa área aqui a gente costuma deixar em branco, por quê? Porque isso aqui é a área de assinaturas, é a área dos carimbos de aprovação. Mas acima das pranchas sempre sobra um espaço em branco. É aqui que a gente coloca a tabela de áreas, é aqui que a gente coloca a legenda, é aqui às vezes que eu coloco uma perspectiva, alguma informação complementar. E esse fluxograma que eu mostrei para vocês, ele pode estar reduzido, posicionado aqui em cima, por exemplo, da primeira prancha, tá? Então, o trabalho de vocês, dependendo do tamanho que vocês escolham, né? Ele vai ter aí a quantidade de 2 a 3 pranchas, né? Acredito que muito raro ele vai ter aí 4 pranchas. Eu acho que em 2 a 3 pranchas vocês conseguem fazer esse trabalho, né, todinho, tá? E para aqueles que não estavam, né, aí na nossa primeira aula, eu disse que vocês podem trazer as dúvidas que vocês tiverem com relação à, à representação gráfica, com relação a alguma informação que vocês estejam em dúvida, mas sempre ao final das nossas aulas, tá? A gente não vai dar 4 horas seguidas de teoria, porque ninguém aguenta, nem o professor, né, nem vocês, né? Depois de 1 hora, tá todo mundo, né, de saco cheio, tá? Mas aí a gente abre um espaço, né? Aí depois dessas 2 horas, isso vai acontecer mais ou menos 10 horas, e aí vocês podem trazer as dúvidas que vocês tiverem, tá? O nosso Google Meet aqui, ele está aberto para compartilhamento, então vocês podem, né, aí trazer a dúvida, né, que a gente tira em sala. Bom, então feito aí feitas as explicações aí com relação à primeira avaliação, eu queria apresentar para vocês algumas teorias, né, com relação a projeto, né? Deixa eu fechar aqui, porque senão fica muita coisa aberta e ele
Compartilha ali para mim. Deixa eu ver se já aparece aqui. Bom, não é essa tela ainda aí. Tá aparecendo uma tela para vocês, projeto de arquitetura, tá? Hein, pessoal? Não, professor, tá uma tela preta. Espera aí, então. Pronto, agora vai aparecer, porque ele agora apareceu aqui. Agora sim, né? Sim. Bom, então a gente vai começar aí a nossa teoria exatamente explicando, né, o que, que vem a ser, né, projeto. Né? Afinal de contas, aí o principal objetivo, né, dessa disciplina é exatamente vocês terem um mínimo, né, de contato com concepção de projetos, né, de arquitetura. Então vamos ver o que, que é projeto. Tá? Essa primeira definição ela foi tirada de um livro, né, de introdução à arquitetura de um autor americano chamado T. McGuinty. Tá? E ele diz que o projeto, né, ele seria uma atividade de criar propostas que vão transformar alguma coisa que já existe em algo melhor. É como se a gente beneficiasse, né, uma determinada situação em alguma coisa melhor. Ou seja, eu vou fazer uma benfeitoria. Tá? E ele diz que esse processo da gente projetar, ele é um processo de três partes. Tá? Ao longo das nossas teorias aqui na disciplina, vocês vão ver que há controvérsias com relação a essa quantidade de partes, ou melhor dizendo, de fases, né? Mas aqui ele está falando de uma maneira mais geral. Né? E ele diz que nesse processo de projeto você tem um estado inicial, ou seja, como a coisa se encontra, né? Você vai aplicar um processo, né, de elaboração, né, de alguma metodologia, né? E esse método ou metodologia, né, ele pode ser também um processo de transformação e você vai imaginar como aquilo ali vai se transformar, tá? Então eu tenho, por exemplo, um terreno nu, né? Eu vou aplicar determinada técnica construtiva, né, determinada metodologia e eu vou imaginar o que? Uma determinada forma, tá? Então, na visão do McGuinty seria isso. Eu tenho um estado inicial, né? Vou aplicar um método ou processo de transformação e eu vou idealizar uma determinada forma, né, lá no final. O professor Elvan Silva, né, esse aqui é brasileiro, é gaúcho, inclusive ele foi. Não, eu estou confundindo com outro, Raul Rego Failassi, que ele participou da elaboração da norma, é gaúcho também, na elaboração da norma NBR 977. Esse aqui é outro, esse aqui escreve sobre teoria da arquitetura. Né? Ele diz que é uma proposta de solução para um particular problema de organização do entorno humano. Né? Quando a gente fala problema aqui, não seria no sentido caótico da coisa. Tá? Seria problema como uma equação a ser resolvida, por exemplo. Tá? É uma proposta para você solucionar um determinado problema de organização através de uma determinada forma construtível, bem como a descrição desta forma e as prescrições para sua construção. Né? Então, colocando isso aí em termos práticos, né, eu sou demandado para fazer um projeto de uma escola, né, e esse cliente ele me coloca alguns parâmetros, né, como, por exemplo, quantidade de alunos por turno, né, a idade desses alunos, né, se eles vão estudar em um turno ou integral, né?
se são alunos especiais, né? Eu vou resolver esse problema de organização em um pavimento, 2 pavimentos, em níveis. Como é que eu vou vencer esses níveis, né? Então, tudo isso seriam as prescrições, né, para como esse edifício, né, ou esse ambiente vai ser resolvido. E eu tenho uma definição de projeto de forma mais genérica, né? Porque a palavra projeto ela não é uma palavra, né, que é restrita, exclusiva, né, de arquitetura e de engenharia. Tá? A palavra projeto ela tem um sentido mais genérico. Tá? Esse aqui foi tirado do dicionário Ruais. Né? Ela significa genericamente o que? Intento, né? Desígnio, desejo, empreendimento, né? E ele coloca em sua acepção técnica, ou seja, no seu sentido técnico, um conjunto de ações caracterizadas e quantificadas necessárias à concretização de um objetivo. Vocês aqui hoje, por exemplo, hoje e aí desde sempre que entraram na UFP, né? Vocês têm um projeto, né? Aí na instituição que é o quê? Cursar o curso, aí no mínimo aí em 5 anos, né? Ao final, cada um obter, né, o seu título, né, de engenheiro civil e depois cada um, né, seguir aí um determinado rumo, né? Uns vão se especializar, se pós-graduar, outros vão fazer concurso, outros vão ser empreendedores, né? Uns vão para o magistério, enfim, cada um tem um projeto, né? A palavra projeto pode ser colocada também para planejamento no sentido de você fazer uma lei, né? Um projeto de lei, quando você vai fazer um empreendimento, tipo a construção de uma fábrica, você faz um projeto prévio, né? Faz um projeto de viabilidade, um projeto de viabilidade financeira, econômico-financeira. Então, a palavra projeto ela é uma palavra muito ampla e ela pode ser usada de forma aí multidisciplinar, tá? Bom, eu falei há pouco, né, através desse, né, mesmo autor, né, que eu disse que é um autor americano, né, que o processo de projeto ele acontecia em 3 partes, né? Eu dizia que ele tinha um estado inicial, né, uma determinada forma, né? Aliás, um método ou processo e uma determinada forma que a gente chamou de futuro imaginável, né? E aqui ele já está falando, né, que se divide em 5 passos, tá? Temos a iniciação, né, que essa iniciação é quando você vai, né, se apropriar, né, do problema a ser resolvido. Né? Você vai ver qual é o objeto. Né? Ah, eu vou fazer uma escola. Né? Essa escola ela vai ser implantada lá no semiárido, né, nordestino. Tá? Eu não tenho água, não tenho mão de obra especializada. Então, é um momento que você vai, né, se apropriar de todas essas variáveis que vão facilitar o tipo de solução a ser adequada. Tá? Então, quando a gente chama reconhecimento e definição do problema, eu vou levantar todas essas questões, né, que vão, de alguma maneira, impactar na minha solução arquitetônica. A segunda fase, de acordo com ele, né, inclui a coleta, né? Então eu já sei lá na iniciação o que eu vou trabalhar, agora eu vou atrás de informações, né? Então eu vou coletar, vou analisar essas informações, né, sobre o problema a ser resolvido. Escola. A escola ela tem, né, uma instância que cuida de todas a temática sobre educação no país, que é o MEC. Né? Então, o MEC tem cartilhas, tem resoluções, né? Eu vou atrás de literatura técnica, eu vou atrás de estudos de casos semelhantes, né?
de acordo com o município onde eu estou inserido, né? Eu tenho códigos de obra, eu tenho leis de uso e ocupação do solo, eu tenho, por exemplo, se eu estou dentro de uma área de preservação, vou fazer lá em Cajueiro da Praia, né? Lá eu tenho projeto Tamar, lá eu tenho plano diretor, né, que me restringe determinado tipo de atividade dentro da área, né, jurisdicional do município. Então, eu vou coletar tudo isso, né, de acordo com o tema, de acordo com a localização, de acordo com, né, o tipo de atividade, se é permitido ou não permitida, né? E ele diz que essa preparação, que ele está chamando de preparação, vai envolver coleta e análises sistemáticas, né, sobre determinado projeto, e ao final eu gero um documento, né, que eu chamo de programa de necessidades. Né? Quem assistiu à aula passada, né, ouviu eu fazer uma analogia que o programa de necessidades ele se parece muito com uma receita, né? Só que é uma receita do projeto, tá? E eu fiz a analogia com uma receita de bolo, né? Numa receita de bolo, por exemplo, eu tenho diversos ingredientes. Eu tenho ovos, leite, farinha, sal, açúcar, enfim, o recheio, né? Tem um modo de preparo, né? E no final eu quero que aquele bolo tenha lá uma determinada forma, né? Vou colocar ele numa forma e ele vai assumir lá uma determinada forma. Aqui no projeto, tá? O meu programa de necessidades, ao invés de ter ingredientes como farinha, ovos, leite, açúcar, sal, etc., eu vou ter diversos compartimentos. Esses compartimentos eles têm uma dimensão, né? Então, dentro do programa, eu posso arbitrar, eu posso fazer uma previsão, né, de dimensão para esses ambientes. E ao invés de eu ter o modo de preparo, né, como lá no bolo, eu posso indicar a técnica construtiva, eu posso dizer que esse edifício vai ser em aço, que esse edifício vai ser em concreto, que esse edifício vai ser em madeira. Eu posso colocar que esse edifício ele vai ser feito em algumas etapas, né? Então, no primeiro ano ele vai ser assim, com 5 anos vai ter uma ampliação, eu posso já prever no meu programa, né? Eu posso restringir a verba disponível para a construção desse edifício. Enfim, eu posso colocar uma série de variáveis dentro do programa de necessidades. Uma coisa importante para que vocês observem é que o programa de necessidades ele é uma etapa prévia à proposta gráfica, ou seja, quando eu estou preparando isso aqui, eu ainda não fiz nenhum desenho. Eu simplesmente me apropriei do problema que eu vou, né, tratar. Ah, é uma escola, é um hospital, é uma casa, é um edifício comercial, é um edifício residencial. Ah, esse edifício vai ser construído onde? Aí ele vai ser construído em Teresina. Teresina tem código de obras? Tem. Teresina tem lei de uso e ocupação? Tem. Teresina tem um plano diretor? Tem, né? E é recente. Teresina tem algum problema com o aeroporto? Enfim, eu vou colocar todas as questões de legislação, de questões físicas, né, do próprio terreno. O terreno é um buraco, o terreno é alagadiço, o terreno é arenoso, precisa fazer algum corte, algum aterro no terreno, tem alguma construção que precisa ser preservada, ou o terreno está nu, né? Vegetação, algum elemento de preservação em termos de patrimônio, né? Então, tudo isso vai ser levantado, né? E no final eu vou ter um documento que eu chamo de programa de necessidades. Bom, feito isso, né? Eu passo para a etapa seguinte, né? Que aí aqui sim, aqui, né? É uma fase onde eu vou gerar uma proposta gráfica, né?
Aqui está colocado de forma, né? Isso aqui foi retirado de um livro de arquitetura, mas o que está colocado aqui para um arquiteto, vamos colocar aí no sentido mais geral, um projetista, né, informado, e aí subentende um arquiteto, um engenheiro, está preparado para gerar ideias e fazer propostas de solução. Quanto melhor for essa coleta, essa análise dessas informações, mais próximo, mais preciso você chega a uma proposta que o seu cliente vai aprovar, tá? Aquela análise superficial que você não foi a fundo, né, naquele objeto, naquele tema, pode gerar, né, uma proposta omissa, falha, e teu cliente vai ficar pedindo para você fazer inúmeras propostas. Então, às vezes, é interessante a gente gastar mais tempo nessa análise, nesse estudo sobre o objeto, porque você vai, né, gerar ideias e fazer propostas de solução bem mais, né, precisas. A gente também pode chamar essa confecção da proposta de síntese. Por que é uma síntese? Porque você, às vezes, através de um desenho, você consegue resolver todas aquelas demandas que são colocadas, né, para você no projeto, e o desenho de forma muito simples, né, muito sintética, ele resolve tudo aquilo que precisa, né, resolver do ponto de vista climático, do ponto de vista espacial, do ponto de vista legal, tá? E ele vai apresentar uma boa variedade, então, de considerações do contexto, né? Isso que eu estou acabando de falar, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista físico, né? Vai resolver aspectos do programa. Por quê? Porque esse programa aqui ele já pode ter enumerado uma série de compartimentos que o meu edifício precisa ter, né? E a proposta vai apresentar aspectos com relação ao lugar, né? Ou seja, onde esse edifício vai ser alocado, o cliente, a tecnologia corrente, né? O que você vai utilizar aí como técnica construtiva ou inovação aí do ponto de vista, né, construtivo, né? A questão estética e os valores do próprio projetista, né? Ao longo aí da formação de vocês, vocês estão passando por diversas disciplinas, né? Essas disciplinas estão aí lapidando, né, esse filtro interno de vocês quanto a, né, materiais de construção, quanto a conforto, quanto a estética, né? Ou seja, vocês estão criando, né, aí uma série de critérios pessoais que vão, né, distingui-lo de outro projetista. Então, quando você parte para resolver um determinado problema de projeto, né, entra ali toda a sua capacitação ao longo, né, do teu curso e da tua experiência que você vai adquirindo na medida em que você vai, né, executando vários projetos, né, e passa por determinadas situações que tenho certeza que vocês não vão querer passar por aquele mesmo problema lá naquele projeto que vocês estão fazendo, né? Então, as experiências elas são importantes para lapidar, né, soluções mais práticas, mais funcionais, mais econômicas, mais viáveis, tá? Bom, uma quarta fase, né, que o nosso autor McGuinty descreve é o que ele chama de avaliação, tá? E essa avaliação ela pode ocorrer em diversas escalas. Quando a gente fala escala aqui, não seria escala no sentido de dimensão, mas escala no sentido de situações onde o meu projeto ele julgado, aferido, fiscalizado, tá? E ele diz que isso inclui uma grande variedade de participantes. Exemplo, vamos supor que vocês estejam fazendo um empreendimento tipo Minha Casa Minha Vida, né?
e esse projeto Minha Casa Minha Vida vai ser construído lá em Timon, tá? Bom, quem vai avaliar o meu projeto? Primeiro, o meu cliente, né? Para quem eu estou fazendo isso, né? Segundo, esse projeto ele vai ser executado dentro do município de Timon, né? Foi o exemplo da cidade que eu coloquei, né? Então, eu tenho que submeter esse meu projeto à avaliação, né, lá dos técnicos da Prefeitura de Timon. Né? Terceiro, eu não tenho o recurso necessário para fazer esse empreendimento. Eu vou atrás de um agente financeiro. Tá? E vamos supor que quem esteja financiando isso é a Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela tem um corpo, né, técnico dentro lá da GIDUR, né, onde eles avaliam se aquele empreendimento está dentro dos critérios que a Caixa considera satisfatórios, né, para empreendimentos daquela natureza, de interesse social. Tá? Então, ela vai ver a questão do compartimento, do tamanho dos compartimentos, qualidade dos materiais que estão sendo especificados para aquela obra, né? Verificando se há viabilidade técnica, se o valor, o custo final, ele está dentro dos limites que eles financiam. Tudo isso por quê? Porque a Caixa Econômica, a partir do momento que ela financia esse imóvel, ela passa a ser solidária do ponto de vista da responsabilidade técnica daquele empreendimento. Na hora que uma casa dessa cai, racha, né, o material tem um desgaste prematuro, eles vão lá em cima da Caixa Econômica e é uma confusão desgraçada. Então, ela faz avaliação. Eu posso sofrer avaliação também, né, pelos próprios usuários do edifício, né, no que a gente chama de avaliação pós-ocupação. Né, isso é muito comum em empreendimentos grandes. Né, então, de tempos em tempos, você fazer uma aferição até para que haja melhorias, né, em projetos futuros. Né, então, isso pode ser feito pelos próprios moradores, né? Pelos jornais, revistas e periódicos, né? Jornais em matérias, por exemplo, sobre determinado empreendimento. Por exemplo, acho que todo mundo aqui já ouviu falar no Jacinto Andrade, né? Que é um dos maiores empreendimentos habitacionais do Brasil. Se não me engano, acho que são 4.200 unidades, né? Então, pode um determinado jornal fazer uma análise, né, mais aprofundada sobre aquele empreendimento, os prós e os contras, por exemplo, de fazer empreendimentos daquele tamanho, quais são os problemas do ponto de vista urbano, do ponto de vista técnico, né, daquela obra. Né? Revistas tipo AU, né, que é uma revista de arquitetura da editora Pini, Tecni, né, que são revistas que tratam de mais a coisa de esquadria, de detalhamento. Periódicos, isso pode ser objeto de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, enfim. A avaliação ela pode ocorrer aí, quando a gente diz escala, né, desde né, desde o cliente, desde a prefeitura, desde do agente financeiro, pelo cliente, pelo jornal, pela revista, até pela academia. Né? E os edifícios podem também ser avaliados após terem sido construídos e ocupados. Bom, isso aí é a quarta escala, aliás, desculpe, a quarta fase, segundo aquele nosso autor. Né? E a ação, né, que seria a última fase aí, de acordo com o nosso autor, ela vai incluir as atividades associadas com a preparação e a implementação de um projeto. Né? É quando você vai verificar, por exemplo, a questão de documentos, né, de uma construção, quando você vai fazer essa ligação entre proprietário e a empreiteira, que não necessariamente é você que está fazendo o projeto. Né? Então, existe um cliente, que é um investidor, né? Tem uma empresa que vai executar esse projeto e você está ali, então, como projetista. Tá?
E esses documentos de construção, segundo eles, né, vão incluir aí desenhos construtivos, né, e especificações para aquele edifício, né? Bom, então esses aí seriam os 5 passos, né, ou 5 fases. Eu queria só fazer um comentário com relação a essa prontificação, né? Não é muito comum que isso seja feito pelo projetista, por exemplo, a questão de cartório, né? Mas a questão de cartório aqui em Teresina é um caso sério, né? São poucos cartórios que estão com essa incumbência do registro de imóveis e é bastante caro e demorado, né? Eu lembro de um projeto, de um edifício que a gente está construindo, não construindo, que o projeto é nosso, ele está sendo executado agora, né? E esse terreno, ele é um remembramento de 3 lotes, né? Então foi comprado o terreno maior pelo nosso cliente, né? Era um terreno de herdeiros, né? Onde tinha herdeiro que morava em diversas cidades no Brasil, né? Eles compraram um segundo terreno e tinha uma sobra lá atrás, tá? Então a prefeitura, para aprovação do projeto em definitivo, ela exigiu que todos esses registros de imóveis eles fossem remembrados num único registro. Então, resolveu o problema daquele terreno de herança com o outro que foi comprado e aquela sobrinha lá atrás você ainda tem que pagar um valor para a prefeitura, que o terreno que não é de ninguém é do município e para você poder se utilizar daquele terreno você tem que pagar para o município. E isso demorou quase 3 anos para sair, né? Saiu no final do ano passado, na verdade, eu acho que foi na metade do ano passado, né? E o edifício, por conta disso, atrasou muito, né? O início da sua execução, porque ninguém quis arriscar, porque é um empreendimento de 30 unidades habitacionais, é um edifício de apartamentos, então o construtor ficou com medo de dar qualquer zebra, né, na construção e depois ficar aí um imóvel, né, onde ninguém consegue ter o título de propriedade. Tá? Então é um negócio demorado, caro, né, porque cartório é um negócio que dá dinheiro, né, e eles cobram em cima do valor, né, do, do imóvel, é um percentual, eu não sei dizer para vocês o valor, né? Mas o trabalho que eles têm com um terreno barato, um terreno mais caro é o mesmo, mas eles têm um percentual em cima, né? Bom, então essas são as 5, tá? E a gente tem algumas considerações com relação a essas fases, né? Ele diz que cada projetista ele desenvolve seu próprio estilo de trabalho dentro do processo de 5 passos. Tá? Então, por exemplo, a gente viu ali que ele começa na iniciação, preparação, confecção da proposta. Mas vamos supor, quando eu esteja fazendo lá a confecção da proposta, surgiu lá uma lacuna, uma dúvida com relação a alguma informação que não foi colhida na preparação, sem problema algum, né? Eu posso voltar à fase de preparação, me aprofundar, né? E voltar à confecção da proposta. Exemplo disso que eu estou falando, né? Vamos supor que você estivesse projetando um hospital, né? Um hospital são muitos projetos dentro de um mesmo projeto, né? Você está fazendo ali um hospital que tem internação, centro cirúrgico, ambulatório, parte administrativa, trauma, enfim, um monte de coisa, né? E aí, quando chega na parte de centro cirúrgico, né, você precisa, né, ir em cima, né, dos RDCs, em cima lá das recomendações lá do Ministério da Saúde, vigilância sanitária, nada impede de você voltar na fase de preparação, ir mais a fundo, né, em manuais, cartilhas, estudos de caso. Então, é como ele está dizendo aí, esse processo ele é cíclico, né,
ele ocorre dentro das 5 fases, mas ele também é interativo. Na medida em que eu estou avançando dentro dos 5 passos, é possível que eu tenha, né, que retornar ou de receber alguma contribuição da fase anterior, né? E cada ciclo ele vai incorporando, né, como está dito aqui, um maior número de informações e o resultado, né, ou essa síntese, né, desse processo, tá? Ele se torna aí mais sofisticado, tá? Bom, agora eu vou definir para vocês um outro conceito também não menos importante, que é o que a gente chama de partido arquitetônico. Eu diria para vocês que o partido arquitetônico, pessoal, em, assim, em linguagem bem simples, seria aquela. A gente poderia traduzir o partido arquitetônico naquela frase ou naquele parágrafo que consegue colocar as características mais importantes de um determinado projeto, de um determinado edifício. Tá? Então, se o edifício é alto, se o edifício é baixo, se o edifício é construído em determinado material, a maneira como ele está implantado no terreno, né? A orientação, tudo isso pode ser algum ingrediente para eu definir essa frase, né? Ou esse parágrafo, né? Para definir o que a gente chama de partido arquitetônico. Esse professor aqui, o Elvan Silva, né, falando sobre partido arquitetônico, ele diz que a terminologia de uso corrente no âmbito profissional, ele vai definir partido, né, na arquitetura, aquele nome que se dá à consequência formal de uma série de determinantes. Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? Tais como o programa do edifício, né? A conformação do edifício, ou seja, ele está alocado num aclive, num declive, né? Num platô, numa depressão, por exemplo. A orientação, quando a gente fala aí em orientação, né? A gente pode dizer que o edifício está implantado, né? No sentido norte-sul ou no leste-oeste, né? Uma outra coisa que pode aparecer aí nessa frase ou nesse parágrafo seria o sistema estrutural adotado, né, que você escolheu para o seu edifício, né? Ele é em aço, concreto protendido, em madeira, né? As condições locais onde esse edifício vai ser implantado, né? A verba que você tem disponível, as condições das posturas, o que a gente chama de postura? As leis impostas, né? Ali naquele local, naquele município, e principalmente a intenção plástica, não vamos chamar de arquiteto, vamos chamar aí do projetista, né? O que você quer colocar, né, ali como traço, né, daquele teu projeto, né? Na medida em que você faz muitos projetos, você tem algumas coisas que elas se repetem e se tornam quase como um repertório seu na elaboração de projetos. Não que você vai usar os mesmos materiais, a mesma forma para fazer uma farmácia, uma padaria ou uma residência, mas alguma coisa é muito característico de você como projetista, a ponto de outras pessoas, quando veem aquele projeto, eles conseguem perceber, esse projeto aqui é de fulano, né? Tá? Não porque tudo seja a mesma coisa, mas porque você tem já, né, um traço, uma característica que consegue distingui-lo de outros profissionais, de outros projetos. Tá? Bom, o partido arquitetônico também, ele não é uma etapa como aquelas que eu comentei com vocês, tá? Não é uma etapa do processo de projetação. Mas ele é a descrição em linguagem adequada, ou seja, é como se fosse uma frase, né? Ou um parágrafo que você vai sintetizar as principais características do edifício. Isso é o que a gente chama de partido arquitetônico, né? Então, a descrição em linguagem adequada
dos traços elementares da proposta desenvolvida. E também não é a representação esquemática da concepção, mas sim como se você pudesse traduzir o conceito, né, através de uma frase ou parágrafo. Vamos dar um exemplo de uma descrição aí de um partido arquitetônico de um edifício qualquer. Solução em 3 pavimentos, com circulação vertical implantada externamente e dependências de serviço agrupadas em bloco único. Vamos tentar interpretar isso que ele está dizendo aí. Então, ele está nos dando um exemplo de um partido arquitetônico de um edifício que tem 3 pavimentos, né? Tem lá o que a gente chama de circulação vertical. O que é a circulação vertical? São aqueles dispositivos que você tem no edifício para se deslocar de um nível para o outro. É o elevador, é a escada, é o monta-carga, é a rampa, né? E nesse caso aqui, ó, ele está dizendo que a circulação vertical foi implantada externamente. É como se você tivesse ali um volume, né? Que vai se destacar do bloco principal, né? Então ela está implantada externamente, e dependências de serviço agrupadas em bloco único. E a parte, né, de serviço, né, onde você vai ter lá a área de serviço, cozinha, depósito, sei lá o quê, né, vão estar isoladas também num bloco específico. Isso aí é um exemplo, né? Lá no CT, por exemplo, a gente poderia dizer que é um complexo, por exemplo, em edifícios orientados no sentido leste-oeste, né? Porque lá é leste-oeste, aqueles prédios compridos eles estão no sentido leste-oeste, em 2 pavimentos, em alvenaria, né? Com cobertura em telhado cerâmico, né? Em telha cerâmica. A gente pode ali tentar buscar as principais características ali dos edifícios do CT e tentar colocar isso numa frase ou num parágrafo, tá? E isso é o que a gente chama de partido arquitetônico. Tem um outro cara chamado Graeff, né, que é um estudioso também dessa parte de teoria da arquitetura, né, que ele diz que o partido, né, ele deve ser entendido no sentido lato da expressão, ou seja, no sentido amplo, né, como uma construção mental, né, uma coisa que você ali tenta visualizar na sua cabeça, né, que vai envolver todos os traços dominantes do futuro edifício. Ou seja, você vai pegar as características mais distintivas, mais diferenciadoras daquele teu projeto, né? E aí ele dá alguns exemplos do que pode estar contido nessa frase ou nesse parágrafo, né? Que seria o delineamento geral das plantas, elevações, né, que são como se fossem as fachadas, seções, que são como se fossem os cortes, espaços internos e externos, né? E ele está dizendo aqui, olha, que a gente não deve confundir o partido arquitetônico com aquele esboço que impropriamente recebe seu nome, sem passar, no entanto, de mera representação parcial da concepção total que foi mentalmente elaborada, né? E aí está aqui o livro, né? Desse autor Graeff, uma sistemática para estudo da teoria da arquitetura. Bom, pessoal, então, os conceitos, né, que eu queria apresentar para vocês hoje seriam esses, tá?